para quem já estava comigo, quem parou, quem leu comigo a última live, peraí, só um segundo. Para quem parou comigo ali na última parte, é a página 27. E ele fala assim, ele, no caso, o livro, né? Tudo, as paredes, o chão, foi revestido de azulejos brancos, que o centro mantém tão limpos e brilhantes que, ao entrar pela primeira vez, é como se você tivesse entrado numa sala de espelhos. Claro que a pessoa não chega a ver o seu reflexo repetido um monte de vezes, mas é quase como se fosse possível. Toda vez que você ergue um braço ou quando alguém se senta na cama, você sente esse movimento pálido de repetição ao redor em cada azulejo. Mas, como eu ia dizendo, o quarto de Ruth, naquele centro, também tinha grandes vidros de correr, de modo que era muito fácil para ela ver lá fora, ainda que estivesse na cama. E aí a gente tem essa percepção, talvez até mesmo de uma narrativa com uma voz infantil, né? Que a gente comentou. Uma voz infantil que não é infantil, é uma voz... é quase que de uma inveja. E aí, essa inveja, ela está associada aqui a quais sentimentos? É uma pulsão? Essa inveja, ela é um prazer? Essa inveja, ela é racional? Ela é irracional? A gente vive uma cultura que aceita esse sentimento de inveja? Porque do quarto dela dava para ver o restante. Pois bem, mesmo com a cabeça sobre o travesseiro, ela via uma grande porção do céu. E se estivesse quente o suficiente, podia tomar quanto ar fresco quisesse simplesmente indo até a sacada. Eu adorava visitá-la ali, adorava aquelas conversas sinuosas que mantivemos durante todo o verão e o começo de outono, sentadas na sacada, falando de Reuschen, do casário, de tudo que nos viesse à mente. Aqui, a Ruth ela já tinha feito a doação, né? E a Kathy tá cuidando dela. Mas existe uma... Por que eu falei de inveja? Porque aqui ainda não é um sentimento resolvido. E quando a gente não tem sentimentos resolvidos, essas pulsões, elas se tornam realidade. Eu viajei muito ou tá fazendo sentido? Tá? Beleza. O que eu estou querendo dizer, continuei, é que quando tínhamos aquela idade, quando tínhamos, digamos, 11 anos, na verdade não estávamos nem um pouco interessadas nas poesias umas das outras. Mas você se lembra? Alguém como Christie, por exemplo? Christie tinha a fama de ser ótima em poesia e todas nós as respeitávamos por isso. Nesse momento do livro, se você já terminou o livro, ótimo, lindo, você sabe o valor da poesia, inclusive a gente vai ter um exercíciozinho essa semana sobre isso. Mas se você não leu o livro, você vai entender o porquê a poesia ela é tão importante aqui. Christie tinha a fama de ser ótima em poesia e todas nós a respeitávamos por isso. Até mesmo você, Ruth, nunca ousou bancar uma mandona com ela. Tudo porque achávamos que ela era ótima em poesia. Mas não sabíamos patavina. E aí, quando ela fala patavina, é tipo nada sobre poesia. Não ligávamos para a coisa. É estranho. Eles eram obrigados a escrever poesia, mas eles não sabiam por quê. Mas Ruth não entendeu meu argumento. Ou talvez estivesse tentando evitá-lo de propósito. Talvez estivesse decidida a lembrar-se de nós todos como criaturas bem mais sofisticadas do que de fato éramos. Queria chegar e não quisesse que seguíssemos por aquele caminho. Fosse como fosse, soltou um suspiro e disse:
Achávamos os poemas da Christie tão bons. O que será que acharíamos deles hoje em dia? Seria ótimo se tivéssemos alguns aqui conosco. Eu adoraria ver a nossa reação agora. Depois deu uma risada e disse: eu ainda tenho algumas poesias escritas pelo Peter B., mas isso foi bem mais tarde, quando já estávamos no Sênior 4. Eu devia ter uma queda por ele. Não imagino por que outro motivo compraria seus poemas. São todos histericamente tolos. Ele se levava tão a sério, mas a Christie era muito boa. Lembro que era mesmo engraçado. Ela perdeu totalmente. E aí, quem está com o livro, esse é o momento de sublinhar. Toda vez que ela fala mais, assim, me chama muito a atenção. A Christie era muito boa. Lembro mesmo. Engraçado. Ela perdeu totalmente o gosto pela poesia quando começou a pintar. E não era nem de longe tão boa como os pincéis. Por que será? Pensa lá. Vamos tentar entender, né? É difícil, mas não é impossível, não. Eu amo escrever, Débora. Eu amo escrever. Mas eu tenho medo de escrever. De verdade. Eu tenho escrito muita coisa, mas vocês vejam bem que eu tenho publicado muito pouco. Embora eu tenha meios de publicar. Mas eu tenho publicado muito pouco. Por quê? Porque a minha poesia, e aí quando eu falo poesia, eu não sou muito da poesia verso, não. Eu gosto de contar a história. Porque a minha poesia, por mais que eu fale do outro, não invente um personagem, ela sempre vai ter um traço de mim, do meu momento, do meu sentimento e tudo mais. E quando dizem assim, Débora, pelo amor de Deus, gente, a gente está em casa aqui, vocês não vão encarar isso como, nossa, ela está se achando. Até porque se tem um momento na vida que eu não estou me achando é agora. E aí falam para mim assim, Débora, eu amei aquele seu conto. Amei. Quando você escreveu, o que tem de verdade ali? Sempre me perguntam isso. Quem é essa pessoa? O que tem ali? Quando isso aconteceu? Às vezes não aconteceu nada. Às vezes é só uma historinha. Às vezes tem casos que de fato aconteceram. Assim, tipo, Saramago tem um livro já foi cobrado em prova de São Paulo, que é a história do Cerco de Lisboa. Que ele usa, de fato, a história do Cerco de Lisboa, que existiu, e coloca várias histórias adjacentes ali. Mas no meu caso, enquanto mulher escritora contemporânea, sempre me perguntam assim, o que aconteceu ali? Porque a minha escrita da Débora Pluvi, diz muito sobre mim. O meu traço é a escrita. Embora, por exemplo, meu avô tenha sido pintor, eu tenha primos da mesma linhagem, né, que sejam músicos e tal, a gente tem uma linhagem meio que de artistas, assim. Tudo que a gente produz, a Letícia, na arquitetura, por exemplo, tem o seu traço ali. Tem uma característica que é dela. Ela pode, assim, podem falar para ela, Letícia, você tem que fazer uma maquete, enfim, que tenha essas características, nessa medida e tal. Vai ter uma curvinha, enfim, uma janelinha que só a Letícia vai fazer. Meu famoso teto de vidro. Exato. Eu sei que faz com teto de vidro. Que vai ser o teto da minha casa, né? Que é super poético isso, né? Já que a gente está falando sobre poesia, isso diz muito sobre a gente. E muito sobre o que a gente está sentindo e sobre o nosso autoconhecimento. Sabe aquela coisa da terapia? Que quando a gente se ouve falando, a gente, caraca, putz, como é que eu não pensei nisso antes? E aí, quando essa personagem, ela passa a se conhecer e talvez pense assim, caramba,
as minhas poesias, eu estou começando a me conhecer por meio das minhas poesias. Então, eu vou fazer uma coisa que eu não seja boa. Para que eu possa esquecer aquilo tudo. Para que eu seja outro ou outra. Porque às vezes a gente se conhecer demais dá medo. O individual, ele é amedrontador. Diga aí, Thaisa. Não, eu ia falar basicamente mais ou menos o que você falou aqui no livro. Conforme eles vão crescendo, ela vai também tomando conhecimento daquela situação que eles vivem, né, daquele destino, indiretamente ou não. Então, ela acaba deixando esse lado dela um pouco artístico, até de desenvolver mesmo essa criatividade de lado. Eu, quando era pequena, quando era adolescente, eu gostava muito de escrever. E eu digo que a faculdade de Direito acabou com a minha criatividade, porque nunca mais fiz nada, nunca mais escrevi nada, enfim. E você vai crescendo, vai deixando de lado mesmo, assim, conforme a vida vai passando as coisas. E eu acho que é meio que isso que eles viveram lá também, assim, vai tomando conhecimento do propósito dela e ela, até como eles falam no final, né, mais pro final, assim, eu vou, para que tudo isso? Você já sabia, né, que o meu final ia ser esse, então não precisava escrever, não precisava fazer nada, sabe? O final é o mesmo. A poesia, a arte, a escrita, a arquitetura, a gente pensa no Da Vinci, né? Tipo, o cara, ele era arquiteto, ele era pintor, ele era matemático, ele era alquimista, porque ele mesmo que fazia as tintas, ele era desenhista, ele escrevia. Isso dizia muito sobre ele. O que a gente tem de característica do Da Vinci, muitas vezes, são, nas próprias biografias, são produtos de interpretações das suas próprias obras. A interpretação da vida da Letícia tem muito naquilo que ela constrói. A gente pega um Niemeyer da vida. A gente vê ali muitas características dele, né? Mas vamos lá, voltar ao texto. E não era nem... Bem-vindos ao Destravando Redação da UERJ. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Você escreverá um texto sobre o que é ser humano diante do caos. E eu vou te ensinar do zero como fazer isso. O que a banca quer de você é argumentação. Então, tenha uma alma de advogado e não deixe dúvidas diante da sua tese. Aqueles personagens, aquele livro, aquele autor não foram escolhidos à toa. Eu lerei com você essa obra maravilhosa até o final e todas as linhas argumentativas que ela pode apresentar. Tão boa com os pincéis. Mas voltando a Tommy. O que Ruth disse aquela vez no dormitório, depois do apagar das luzes, que Tommy estava colhendo o que ele próprio plantara, provavelmente resumia o que a maior parte das pessoas em Hewshen pensava dele na época. Mas foi quando ela disse o que disse, que me ocorreu ali, deitada na cama, que toda aquela ideia de ele não se esforçar, de propósito, era uma coisa que circulava desde a época que estávamos no Júnior. Então, com um certo calafrio, na espinha me dei conta de que Tommy vinha passando por aquilo tudo fazia anos e anos, e não umas poucas semanas ou meses. Tommy e eu conversamos sobre isso não faz muito tempo, e a versão que ele me deu do início de suas dificuldades confirmou as conclusões a que eu chegara muito antes. Segundo ele, os problemas começaram durante uma aula de arte de Miss Gerald. Até aquela tarde, pelo que ele me disse, sempre gostara de pintar,
Só que nessa aula específica, sua aquarela, um elefante parado no meio de um capim alto, desencadeou todo um processo de ressentimentos. Ele fizera aquilo, segundo me explicou, como uma espécie de brincadeira. Eu o apertei bastante sobre esse ponto e desconfio que a verdade é que foi tudo como são muitas outras coisas naquela idade. Você não tem um motivo muito claro. Simplesmente vai e faz. Faz porque espera que os colegas achem graça ou para ver se causa alguma comoção. E quando lhe pedem para explicar, depois, nada parece fazer muito sentido. Todos nós já passamos por algo parecido. Tommy não pôs o ocorrido exatamente nesses termos, mas tenho certeza de que foi o que houve. De todo modo, ele desenhou um elefante, e aí é impossível a gente não se lembrar do Pequeno Príncipe. Quem leu o Pequeno Príncipe sabe disso, né? Se você não leu, é um livro desse tamanho. Vai fazer isso hoje, por favor, né? De todo modo, ele desenhou um elefante exatamente como um menino de 3 anos mais novo faria. Não levou mais do que 20 minutos para executá-lo e provocou risadas, sem dúvida, embora não do tipo que esperava. Ainda assim, o exercício não poderia ter resultado em nada mais grave, e esta é uma ironia e tanto, imagino. Se por acaso a professora de arte aquele dia não fosse Miss Gerald. Ou seja, o Tommy já tinha sacado... Peraí, o fone caiu. O Tommy tinha sacado qual era das artes. Ele era bom, novinho. E ele começou a reduzir a sua capacidade cognitiva propositalmente, e isso gerava uma série de consequências ali entre as outras crianças, propositalmente, para que ele não fosse descoberto, para que não falasse assim, não, ele é bom, ou ele é melhor que os outros, ou qualquer coisa. Porque ser melhor que os outros significava ter um corpo melhor que os outros, um cérebro mais avançado, uma condição mais propícia para a doação. Só que nesse momento aqui do livro a gente não sacou, né? Peraí, Débora, peraí. Oi. Então você quer dizer, você está me falando que o Tom já sabia mais ou menos Ele já estava sacando alguma coisa. O Tom, ele era muito sensível. Então, ele já estava sacando que alguma coisa estava acontecendo. Só que ele não sabia o quê. E nesse momento do livro, vamos lá, a gente está fazendo uma interpretação de texto, então tem que ir no que o texto está me mostrando. O texto está me mostrando que o Tommy está sacando que quanto mais ele demonstra que ele é bom, mais ele pode ser perseguido de uma maneira ou de outra. Não pelas crianças. Entendeu? Sim, entendi. Ele poderia até fazer isso em qualquer outra aula. Só que quem estava naquela aula não era qualquer professora, era a Miss Gerald. Miss Gerald era a guardiã favorita de todo mundo, quando estávamos com aquela idade. Era delicada, falava baixinho, tipo eu, tipo Débora Pluvia. Era delicada, falava baixinho e sempre nos consolava quando precisávamos de um alento. Mesmo depois de alguma coisa errada que tivéssemos feito, ou um pito de outro guardião, tipo uma chamada de atenção, assim, de outro guardião. Se por acaso visse obrigada a repreender alguém, passava dias e dias depois da bronca, dando toda a atenção possível ao aluno ou aluna, como se estivesse lhe devendo alguma coisa. Foi uma falta de sorte muito grande para Tommy ter Miss Gerald à frente da classe naquele dia e não, digamos, o professor Robert ou a própria Miss Emily, a guardiã-chefe, que era quem, em geral, se encarregava das aulas de arte. Caso tivesse sido um desses dois, Tommy teria escutado um pequeno sermão, teria dado seu sorrisinho dengoso e o máximo que os outros poderiam pensar é que ele fizera uma piadinha muito ruim. Talvez alguns alunos o tivessem considerado até um perfeito palhaço. Miss Geraldine, porém, sendo Miss Geraldine, não seguiu essa trilha.
Ao contrário, fez o possível para olhar aquela aquarela com bondade e compreensão. E provavelmente, adivinhando que Tommy corria o risco de ser criticado pelos outros, exagerou para o lado oposto, inclusive descobrindo coisas para elogiar e apontar a classe. Foi assim que teve início o ressentimento. Puxa uma seta aí. Só um segundo. Puxa uma seta aí e coloca significado de ressentimento. Segundo as definições do dicionário de Oxford, significa mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. Um rancor. Foi? Tá. Depois que saímos da sala, Tommy se lembrou. Comecei a ouvir os primeiros comentários. Ninguém quis saber se eu estava escutando ou não. Meu palpite é que Tommy já desconfiava que não estava se saindo a contento, mesmo antes daquele elefante. Devia achar sua arte, sobretudo pintura, muito parecida com a de alunos bem mais novos, e andava encobrindo isso da melhor maneira possível, fazendo desenhos deliberadamente infantis. Mas depois do elefante, as coisas vieram à tona, e todo mundo passou a vigiá-lo para ver o que faria em seguida. Todo mundo passou a vigiá-lo. Sublinha isso. Parece que ele até se esforçou por uns tempos, mas nem bem começava alguma coisa, já pipocavam zombarias e risinhos à volta toda. Na verdade, quanto mais ele se esforçava, mais risível ficava seu empenho. Não demorou muito para que voltasse à atitude original de defesa e começasse de novo a produzir trabalhos que pareciam propositalmente infantis, trabalhos que diziam que ele não estava nem aí com nada. E desse momento em diante, essa sua atitude foi se intensificando. Só um segundo. Vou ver aqui. Ah, tá. Beleza. Parece que ele até se esforçou por uns tempos, mas nem bem começava alguma coisa. Ah, tá. Na verdade, quanto mais ele se esforçava, mais visível ficava seu empenho. Não demorou muito para que voltasse à atitude original de defesa e começasse de novo a produzir trabalhos que pareciam propositalmente infantis, trabalhos que diziam que ele não estava nem aí com nada. E desse momento em diante, essa sua atitude foi se intensificando. Durante um certo tempo, o sofrimento se restringiu às aulas de arte, se bem que havia um número suficiente delas. Vejam bem, tem muita arte ali, né? Por que eles vão botar tanta criança para fazer arte? E aí, é importante a gente ter a noção do que é arte. E eu vou colocar uma coisa que eu não tinha pensado aqui antes. Tínhamos um bocado de arte quando estávamos no júnior, mas depois a situação foi se agravando. Ele começou a ficar fora dos jogos, os meninos não queriam mais sentar-se ao lado dele nas refeições e fingiam não escutar uma palavra do que ele dizia no dormitório depois que as luzes eram apagadas. No começo, as provocações não eram tão insistentes. Passavam-se meses sem que nada ocorresse. Tommy chegava a pensar que a animosidade, e aí a gente entende animosidade no sentido animalesco mesmo da coisa,
Pessoas que agem de forma ruim, sabe? Selvagem. Acho que até anotar essa coisa da selvageria aqui é importante. Havia desaparecido. Mas aí alguma coisa que ele ou um de seus inimigos, como Arthur H., aprontavam, punham todo o processo em marcha de volta. É como se fosse um gatilho, né? Ele voltava um caminho e aí tinha um gatilho e aquela galera ia lá de novo e o provocava. Não sei ao certo quando teriam principiado os grandes acessos de raiva. Até onde me lembro, Tommy sempre foi conhecido pelo mau gênio, mesmo na época em que estávamos no infante, mas ele me assegurou que os acessos só começaram depois que as implicâncias pioraram. De todo modo, foram aqueles acessos de raiva que acabaram dando corda em todo mundo, agravando as coisas, e por volta da época de que falo, durante o verão do nosso Sênior 2, quando tínhamos 13 anos, as perseguições a Tommy atingiram o auge. De repente, as perseguições pararam. Não foi da noite para o dia, mas foi rápido. Como já falei, eu vigiava a situação bem de perto, na época, de modo que vi os sinais antes da grande maioria. Houve um período, talvez de um mês, quem sabe até mais, em que as zombarias ocorreram com bastante constância, porém Tommy não perdeu a cabeça. Às vezes, eu via que ele estava prestes a se descontrolar, mas de algum modo conseguia se conter. Outras vezes, limitava-se a dar de ombros ou reagia como se não tivesse notado coisa alguma. De início, essas reações provocaram decepção. Talvez as pessoas estivessem se sentindo até ressentidas, como se Tommy as tivesse deixado na mão. Depois, pouco a pouco, foram se entediando, as troças foram se abrandando, até que um dia me dei conta de que fazia mais de uma semana que ninguém o arreliava. Isso não teria sido necessariamente significativo em si, mas percebi outras mudanças. Pequenas coisas, como, por exemplo, Alexander J. e Peter N. atravessando o pátio junto com Tommy, indo para o campo de esportes, os três conversando com toda naturalidade. Ou então, uma sutil, porém nítida diferença no tom de voz das pessoas quando o nome de Tommy era mencionado. Até que certa vez, até lá, pelo final de um recreio à tarde, houve algo significativo. Estávamos sentados na grama perto do campo de esportes sul, enquanto os meninos, para variar, jogavam futebol. Eu participava da conversa, mas sem desgrudar o olho de Tommy, que, como eu já percebera, era a figura central da partida. No determinado momento, ele levou uma rasteira e, levantando-se do chão, posicionou a bola no gramado para bater a falta. Enquanto os meninos se espelhavam no campo, tentando antecipar a jogada, Arthur H., um de seus mais acirrados perseguidores, que estava uns poucos metros atrás, começou a imitá-lo, produzindo uma versão aparvalhada da maneira como Tommy se imobilizara diante da bola de mãos nos quadris. Observei a cena com toda a atenção, mas nenhum outro menino encarou a palhaçada. Todos devem ter visto a encenação, já que... Todos devem ter visto a encenação, já que todos estavam olhando para Tommy, esperando pelo chute, e Arthur se enfiara bem atrás dele. Porém, ninguém se interessou. Tommy levou a bola adiante pelo gramado, o jogo prosseguiu, e Arthur H. não tentou mais nenhuma gracinha. Eu me sentia satisfeita com o andamento da situação, mas também um tanto aturdida. Não houvera nenhuma mudança real no trabalho de Tommy. A reputação dele para a criatividade continuava tão ruim quanto sempre fora. Deu para perceber que o fim dos acessos de raiva foram de grande ajuda, mas o que parecia ser o fator-chave da reviravolta era mais difícil de precisar. Precisar no sentido de dar precisão. O fator-chave da reviravolta era mais difícil de dar precisão. Havia algo... Meu Deus do céu. Havia algo no próprio Tommy, a maneira como ele se comportava, a forma como olhava as pessoas de frente e conversara daquele seu jeito franco, afável, que estava diferente de antes. E que, por sua vez, mudara a atitude daqueles que viviam à sua volta. Mas o que provocara a reviravolta não estava muito claro. Sem entender direito, resolvi sondá-lo mais um pouco, tão logo pudéssemos nos encontrar para conversar só nós dois. A oportunidade não demorou a surgir, num dia em que eu estava na fila do almoço e ele em alguns lugares à minha frente. Imagino que isso vá soar um pouco
esquisito, meio esquisito. Mas em Hechen, a fila do almoço era um dos melhores lugares para se ter uma conversa privada. E isso devido à acústica do grande salão. O zum-zum generalizado, somado ao pé direito alto, significava que havia uma boa chance de ninguém escutar o que você estava dizendo, desde que você mantivesse a voz baixa, ficasse pertinho do interlocutor e se certificasse de que os vizinhos de fila estavam entretidos em suas próprias conversas. Parece até a fila do bandejão lá da Letras da UFRJ. Quem já passou por lá sabe muito bem o que é. Principalmente aquele final, quando começa a dar caracol lá no final. Que fica um Exato. aglomerado. Ali é o lugar perfeito para fazer fofoca. Os locais sossegados eram quase sempre os piores, porque sempre existia a possibilidade de passar alguém por perto. E assim que você deixava transparecer que estava tentando dar uma fugida para ter uma conversa privada, a escola inteira parecia pressentir em poucos minutos o que estava ocorrendo. E aí você não tinha a menor chance. De modo que quando vi Tom em alguns lugares à frente, acenei, já que, segundo as regras, ninguém podia furar a fila e passar na frente dos outros, mas podia perfeitamente retroceder e voltar a alguns lugares. Ele me veio fazer companhia, com um sorriso encantado no rosto, e ficamos os dois parados por alguns instantes sem dizer muita coisa. Não porque estivéssemos sem jeito, mas porque estávamos esperando que o interesse despertado pelo recuo na fila esmorecesse. Depois eu disse a ele: você me parece bem mais feliz ultimamente, Tommy. As coisas, pelo visto, melhoraram bastante para o seu lado. Você repara em tudo, não é mesmo, Cat? Tommy me disse isso sem o menor vestígio de sarcasmo. Pois é, está tudo indo bem. Estou me virando legal. Mas o que foi que houve? Você encontrou Deus ou alguma coisa parecida? Deus? Tommy pareceu meio perdido por alguns segundos, depois riu e disse: tá. Entendo. Você está falando de eu não ficar mais tão bravo. Não só disso, Tommy. Você inverteu a situação toda. Andei acompanhando de perto. Por isso pergunto. Tommy deu de ombros. Cresci um pouco, imagino. E aí, quando a gente pensa nesse crescer um pouco, a gente pensa na ideia do criar resistência, no criar casca. E criar resistência... Gente, desculpa. Ler esse livro com esta temática não tem como. Essa palavra que só quem resiste sabe o que é resistir. Cresci um pouco, imagino. E talvez todo mundo tenha crescido um pouco. Não dá para ficar batendo na mesma tecla o tempo todo. Fica chato. Escutaram? Não falei nada. Mas continuei olhando bem nos olhos dele, até que Tommy soltou mais uma risada curta e disse: Cat, você é tão xereta. Está bem. Imagino que tenha mesmo havido algo. Algo que aconteceu. Se você quiser, lhe conto tudo. Bom, então conte. Vou contar, Cat. Mas prometa que não vai espalhar por aí, certo? Uns meses atrás, tive uma conversa com a Miss Lucy. E depois disso, passei a me sentir muito melhor. É difícil de explicar, mas ela me disse uma coisa e tudo começou a parecer bem melhor depois. E o que foi que ela disse? Bom, o problema é que talvez pareça meio estranho. No começo, achei muito estranho. O que ela falou foi que se eu não quisesse ser criativo, se realmente não tinha vontade de ser criativo, então sem problemas. Tudo bem. Não há nada de errado com isso, ela falou. Foi isso que ela falou? Tom me confirmou com a cabeça, mas eu já estava reagindo. Isso é puro papo furado, Tom. Se você agora resolveu fazer esses joguinhos bestas, lavo as minhas mãos. Eu estava genuinamente brava, porque para mim ele estava mentindo bem no momento em que eu merecia toda a sua confiança.
Vendo uma menina conhecida alguns lugares atrás, fui conversar com ela e larguei Tommy sozinho. Percebi que ele tinha ficado surpreso e desconcertado. Mas depois de tantos meses me preocupando com os problemas dele, eu me sentia traída e pouco me importava com o estado em que o deixara. Conversei com minha amiga, acho que Matilda, o mais animadamente que pude, e mal olhei para o lado de Tommy durante o resto do tempo em que ficamos na fila. Mas na hora em que eu estava lá levando o meu prato para a mesa, ele se aproximou por trás e me disse com uma voz apressada: Cat, eu não estava tentando enganar você, se é isso que você está imaginando. O que aconteceu foi aquilo mesmo. Eu lhe conto tudo se você me der uma chance. Não fale besteira, Tommy. Cat, eu vou te contar tudinho. Vá para o lago logo depois do almoço. Se você for até lá, eu lhe conto. Lancei um olhar de censura para ele e me afastei sem responder. Mas já então, imagino, havia começado a cogitar sobre a possibilidade de que ele não estivesse no fim das coisas inventando a história com a Miss Lucy. E quando me sentei com as minhas amigas, já estava começando a imaginar uma forma de ir ao lago sem despertar a curiosidade em alguém. Bom, muitos fatores agravantes. Esse é um curso também sobre criatividade, sobre a sua imaginação. E a partir da minha imaginação eu vou te mostrar como eu penso, como eu argumento e como eu, inclusive, viajo nos meus textos. O meu trabalho vai ser fazer você destravar de uma vez por todas a redação da UERJ. O seu trabalho vai ser se comprometer, cumprir todas as tarefas e sonhar muito alto, não desistir. No final das contas, é você e aquela página. Não importa se tem milhões de candidatos, é você escrevendo um texto. Portanto, escreva, 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 escreva. Escreva muito e pense que é o seu texto e não há ninguém naquela sala além de você.